Estou gravando. A questão que eu queria agora abordar é sobre o assunto do capítulo 3, tá? Eu mudei um pouquinho a ordem das atividades. Eu tinha colocado o capítulo 4 para a semana, mas foi viagem. Então, é, para a próxima semana, eu vou pedir a leitura do capítulo 4, que é um pouco diferente já dos capítulos que a gente viu até agora. Tem bem mais equacionamento e talvez apresente um pouco mais de dificuldade. Bom, com relação ao capítulo 3, né, esse que fala sobre métodos de inclinação métodos de é, inclinação local, acho que seria a tradução. Gostaria de saber Eu gostaria de saber dúvidas, perguntas sobre esse capítulo, de uma forma geral. Silêncio. Ninguém tem dúvida? Nenhuma dúvida? Ó, certo, você quer que eu comente sobre os exercícios 2.2, 3.2 e 3.3? Bom, então antes de falar explicitamente sobre o exercício, eu vou tentar dar uma geral assim no capítulo, porque deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Agora eu vou ter um problema. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver quanto tempo funciona meu. Bom, eu vou dar uma geral sobre o capítulo, tá? Não é uma aula propriamente dita, né? Porque é, não é o objetivo, mas eu vou tentar falar assim de uma forma bem geral o que o capítulo aborda e, e aí depois eu falo sobre esses exercícios 3.2 e 3.3. Ah, vou compartilhar aqui a tela. Bom, então esse capítulo ele trata dos métodos de inclinação local, de superfície, que são formas de você estimar a distribuição de pressão sobre a superfície de um objeto, no caso em voo hipersônico, né, nas condições de escoamento hipersônico. E as origens desses métodos remontam às primeiras excursões, né, na mecânica dos fluidos do próprio Isaac Newton. Né? Então, Isaac Newton ele modelou o escoamento em torno de um objeto como sendo basicamente o de movimento, imagina, de partículas assim balísticas. Então ele imaginou que o fluido era formado por partículas e esses, quando encontravam um objeto, ele simplesmente é, perdia toda a velocidade na componente normal à, à superfície e mantinha a componente tangencial. Então, você imagina esse vetor velocidade aqui, ele pode ser decomposto em duas partes, né? Uma parte é, seria o v infinito, por exemplo, normal, uma componente normal, e uma componente tangencial, que seria assim, né? Componente tangencial. V infinito, vamos chamar de. Aliás, vamos mudar um pouquinho aqui vou chamar de V infinito é, perpendicular à superfície e aqui seria o V infinito paralelo à superfície. Tá? Então, usando esses argumentos, assim, a própria lei que ele estava propondo, né, que de força igual a massa vezes a aceleração, igualando a força com a variação de quantidade de movimento,
você faz uma análise sobre esse sisteminha, esse modelo de escoamento, e você obtém então que a força vai ser igual a ρ infinito V infinito ao quadrado, área vezes seno ao quadrado de θ. Então é a lei do seno quadrado. Se você dividir isso pela área, né, você tem pressão, você pode definir coeficiente de pressão, e quando você faz isso, você obtém esse resultado aqui, Cp igual a 2 seno ao quadrado de θ. Nesse modelo do Isaac Newton, ele não considera a pressão em função do movimento aleatório das partículas ou das moléculas de fluido. Esse movimento não era bem conhecido e no final das contas, então ele não considera esse movimento no modelo dele, então que seria cujo resultado seria o que a gente chama de pressão estática. Então, na verdade, o que o Newton propôs era um modelo para calcular justamente a pressão acima da pressão estática, causada pelo, pela distribuição, né, pelo escoamento. Esse modelo, ela é bem simples, né, um modelo bem simples e que estava para escoamento em baixa velocidade, ou seja, o Newton não estava pensando em escoamentos hipersônicos quando ele propôs o modelo, ele estava pensando em escoamento de comuns. E a imagem dele, que ele postulou, né, tá incorreta, não é assim que o escoamento acontece em torno de objetos. Mas os resultados dele funcionam para escoamentos hipersônicos, porque no caso de escoamentos hipersônicos, essa imagem mental, esse modelo tá mais, tem uma certa, é, vamos dizer, é um modelo que se assemelha realmente ao que acontece, tá? Então esse é o modelo de Newton, sabe? Bem simples. O que você precisa achar para saber, para calcular a pressão, o Cp, só o ângulo que o escoamento faz com a superfície, mais nada, né? Então é o mais simples do que isso é difícil. E se você souber qual que é, aliás, algumas informações importantes aqui só vale para a parte do escoamento que vamos dizer assim, que está a parte da superfície que é visível para o escoamento. Se você está na parte, vamos dizer, sombreada do escoamento, que seria, no caso dessa parte aqui de uma placa, seria a parte de trás da placa, aí o CP é igual a zero, não vale. É só para essa parte aqui, tá? Dentro desse modelo. Outra questão importante mencionar é que aqui, ó, cadê esse resultado aqui? Ele é independente do número de Mach. Então, independe de Mach. Tá? Então, esse resultado é importante. Ou seja, ele vale mais, vamos dizer assim, nessa região de escoamento de similaridade hipersônica. Ou seja, o número de Mach não entra nessa forma. Tá. Então, esses são algumas informações sobre o método de Newton. Uma coisa importante também é mencionar que para escoamentos supersônicos a gente tem um resultado que você obtém para escoamento supersônico de corpos esbeltos e baixos ângulos de ataque. Você tem que Cp igual a 2θ sobre raiz de m infinito ao quadrado menos 1, escoamento supersônico. Então esse resultado é válido para m infinito maior do que 1. E o que ele mostra é que há uma relação linear entre θ e Cp. Ó. É uma relação linear entre θ e Cp. Já para o caso o modelo de Newton fornece uma relação não linear entre θ e Cp. Ó, você tem seno ao quadrado de θ, não é uma função linear. Né? Então, isso é uma diferença importante. Bom, então esse método de Newton, ele mostra aqui alguns resultados, tá? Primeiro, ele também serve para escoamento 2D, escoamento axissimétrico. Ele mostra como que você pode obter
o ângulo de θ, porque em geral para superfícies é, bidimensionais, axissimétricas, uma forma de caracterizar a superfície é através do vetor normal a ela. Então ele mostra como você pode calcular o ângulo seno de θ a partir do conhecimento do vetor normal e da velocidade, né, de corrente livre que você tem. Ele traz, né, um exemplo para o caso de uma placa plana inclinada, o resultado que você obtém para calcular os coeficientes de arrasto e também coeficiente de sustentação. Tá? Então você tem essas funções para o coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto. E tem um gráfico aqui, né, usando o modelo de Newton para esses três casos, né, CL, CD e a razão também em sustentação sobre arrasto. E essa razão aqui, para esse tipo de geometria, considerando o escoamento invícido, isso aqui independe do método que você usa, ele é basicamente um resultado da geometria do problema, tá? Falando de escoamento invícido. Esse caso aqui, CL sobre CD, uma coisa interessante é observar que a CL, quando vai para... essa razão L sobre D, na verdade, ela tende a infinito porque o D, quando você tende a ângulo de ataque zero, tende a zero. E a gente sabe que isso não é verdade, porque no mundo real, porque você tem força de atrito, né? Então o CD não tende a zero quando o ângulo de ataque vai para zero. Então a razão L sobre D não pode ir para infinito, né? Quando você tem atrito. Tá? Então ele traz alguns exercícios, acho que inclusive um desses exercícios é a solução de um desses problemas aqui para calcular CL, CD, desculpa, CD para o caso de de uma esfera ou de um cilindro, tá? Usando o modelo teoria newtoniana. Depois houve uma modificação dessa teoria newtoniana proposta por esse Lester Lees, que basicamente é principalmente válido para corpos rombudos, em que você substitui o 2 da equação da teoria newtoniana por CP máximo, tá? Então, nesse caso, esse CP máximo seria então a pressão ajusante de uma onda de choque normal com M infinito, tá? Então você tem essa equação para pressão de estagnação sobre, e a pressão após a onda de choque normal vai ser de estagnação, né? Imediatamente após. Então, pressão do ponto de estagnação sobre P infinito, então tem a relação ali, e isso vem dos escoamentos compressivos, vocês já viram. Então você pode plotar, por exemplo, você tem, por exemplo, a equação de CP máximo como função do número de Mach para diferentes valores de gama. É interessante observar o seguinte, é que quando M infinito tende a infinito, valores muito altos, e gama tende a 1, você basicamente recupera o resultado da teoria newtoniana, porque CP máximo tende a 2, tá? Então é o que está mostrado aqui, né? Então CP máximo, quando gama tende a infinito quando M infinito tende a infinito e gama tende a 1, você recupera o 2. Para o caso do ar, que é gama 1.4, você tem 1.839, tá? Então, esses resultados, o uso desses resultados, o uso dessa modificação da teoria newtoniana, tem resultados bons. Aqui está mostrando o resultado em torno do escoamento de uma ogiva usando o método numérico e usando teoria de Newton e o Newton modificado. E você vê que realmente a teoria newtoniana dá um resultado pior, o modificado dá um resultado praticamente em cima dos dados experimentais. É importante notar que isso aqui é um objeto rombudo, né? Então você espera que tenha mesmo um choque normal aqui na frente. Então, na verdade,
o método modificado ele incorpora esse conhecimento e faz com que o resultado para pressão de estagnação seja basicamente exato, logo depois da, da presença do choque normal na ponta, né, no ponto de estagnação. Então ele é exato naquele ponto, essencialmente. Então ele corrige o coeficiente do método de Newton, o método newtoniano. Bom, tem um avanço nessa teoria, ainda usando o, um pouco a teoria newtoniana, que é o método, né, a correção para a força centrífuga é proposta por Adolf Busemann, que foi um aerodinamicista muito famoso, trabalhou com Prandtl, se não me engano foi aluno do Prandtl em Göttingen, e, e ele teve várias contribuições importantes para a área de aerodinâmica, muita coisa em aerodinâmica de alta velocidade. E ele propôs então uma correção para incluir efeitos de curvatura, né, dessas forças centrífugas. Então, é, quando você tem uma linha de corrente que é curva, você tem um gradiente de pressão na direção normal. A pressão aumenta na direção normal ao raio de curvatura. E isso é um resultado das equações de governo. Então ele procura. Então, se a gente tem um escoamento em torno de um objeto curvo, ele tenta obter um modelo simplificado para como você pode corrigir a pressão na superfície para levar em consideração esse efeito de força centrífuga, esse gradiente de pressão. Então ele mostra um modelo, né, de como você pode fazer isso. Tá? Então eu não vou desenvolver todo o modelo aqui, porque, né, esse é mas em linhas gerais ele faz algumas hipóteses. Uma delas é de que essa camada entre onde tem o choque e a superfície é muito fina, que ela está grandemente exagerada. Né? Então ele supõe que essa camada é muito fina e que a velocidade em qualquer ponto na verdade, essa camada é muito fina e que essa é uma das hipóteses que ele faz e que a inclinação do vetor velocidade em cada um desses pontos dentro dessa camada é o mesmo da inclinação da superfície. Então isso é uma questão, é um fato importante. É, ele também e ele também assume que por exemplo, que o vetor velocidade, desde quando ele entra na região do choque até a posição onde você está interessado, né? Porque o escoamento que nesse ponto 2 é o escoamento que vai entrar no choque aqui. O escoamento que está nessa posição aqui, dn, aqui, que ele mostrou, nessa altura aqui, está entrando aqui no choque. E aí ele calcula aqui qual que vai ser a componente tangente à superfície, nessa posição, que vai depender do ângulo onde entrou, e não do ângulo que está aqui. Esses dois ângulos são diferentes, né? Então, ele assume que a velocidade é conservada ao longo dessa trajetória aqui, essencialmente, que você não tem variação do valor da velocidade. Tá? Então, isso é uma modelagem. E ele faz, então, todo o equacionamento e obtém o resultado assim, final, para o caso 2D, de que CP vai ser igual a 2 seno ao quadrado de θi mais esse componente aqui. Isso aqui, na verdade, vai ter um sinal negativo no final das contas. Então, por causa desse dθ dy, que em geral, assim, para o caso, por exemplo, que a gente acabou de ver, vai ser negativo. E então, o que isso faz acontecer? Isso aqui é o resultado newtoniano, né? E você tem esse termo adicional que vai, no final das contas, reduzir a pressão na superfície.
Então, com isso, você corrige o resultado para a pressão que você obteria. Por exemplo, se você usasse teoria newtoniana direto, você olharia para cá, eu estou interessado em saber o que acontece aqui, então você calcula o ângulo θi nessa posição e simplesmente diz que a pressão aqui é 2 vezes seno ao quadrado de θi, certo? Essa seria a aplicação direta do resultado newtoniano. Mas aqui o que ele faz é justamente modelar esse efeito de curvatura e você então corrige o resultado newtoniano. Você acaba corrigindo o resultado newtoniano, tá? E ele também apresenta uma equação para se o caso do corpos axissimétricos, que é um pouquinho diferente, mas é bem parecido. O que acontece é que esse resultado, quando você... ele também mostra o limite quando você tem corpos esbeltos, tá? E aí você tem um resultado um pouco mais simples, né? Para corpos esbeltos. E aparece um parâmetro kappa, que é justamente a curvatura, que é dθ ds, naquela posição. Então isso aqui é para corpos esbeltos. O interessante é que quando você olha esse resultado e compara com o resultado newtoniano ou o newtoniano modificado, que seria, desculpa, o newtoniano ou o Boltzmann, né? Você vê que ele é pior, né? Então aqui você tem o método numérico, certo? Linha cheia. Isso aqui seria para o caso de um cilindro circular, tá? Então, m infinito igual a infinito, tendendo a infinito, e gama 1.4. Então, esse caso aqui é o numérico para CP, como função do ângulo θ, 0. Então, você está medindo, só para deixar claro o que você está... Então, o cilindro... Opa, deixa eu melhorar aqui. Você tem um cilindro, que parece um ovo aqui. Você tem aqui, esse é o ângulo θ, né? Esse é o ângulo θ. Então, θ 0 graus seria aqui na frente do cilindro, onde você espera uma onda de choque normal, exatamente. E você tem um valor que é igual aqui, se está certo, deveria ser aqui 1,839, né? Para CP. Tá? Então, aqui você tem o resultado numérico e o resultado da teoria Newton modificada, que está aqui. Essa linha. Então, você vê que o Newton modificado ele praticamente coincide com os resultados numéricos. Aqui você tem, em linha tracejada, você tem o newtoniano e aqui você tem o Newton-Boltzmann. Tá? E você vê que o Newton-Boltzmann ele é pior do que o modificado e ele não nem qualitativamente nem quantitativamente acompanha os resultados. Então ele é até pior do que o Newton o Newton puro, assim, simples. O mais básico do método de Newton. E aí, por que isso acontece, né? Bom, isso tem a ver um pouco com o limite, né, É porque a teoria, ela corrige baseado nesse resultado aqui, né? No uso do Newton, que é justamente quando você tem o limite que a gente viu, né, que o limite quando gama tende a 1 e m infinito tende a infinito. Né? Então ela está implicitamente assumindo esses limites aqui. Né? Aqui mostra que o resultado ainda é ruim para gama tendendo a gama igual a 1.4. Usando o método das... Isso aqui é uma ogiva, né? Desculpa, é um aerofólio biconvexo. Então é algo só para... O que é um aerofólio biconvexo? É algo assim, tá? Eu fiz um bem gordo aqui, né? Mas esse seria um aerofólio biconvexo. Então esse aqui seria o método das características, o método de Newton e o Newton-Boltzmann, ou seja, pior do que o método de Newton, tá?
Só que se você olhar o limite, como a gente estava falando, como eu mencionei, quando m tende a infinito e quando ah, é interessante observar isso, né? Esse limite aqui, ó, é o limite para CP calculado a partir das relações de choque oblíquo, tá? Então, choque oblíquo, pensa em choque oblíquo, e as relações de choque oblíquo você pode obter o CP como função de m infinito e do ângulo do choque beta, tá? Então, se você faz m infinito tendendo ao infinito, esse termo sai e você vai ter essa relação aqui. Se você faz adicionalmente que o gama tende a 1, você tem esse resultado aqui, certo? Seno ao quadrado de beta. Lembrando que beta é o ângulo do choque, não é o ângulo de inclinação da superfície, tá? Só que a gente viu já que quando você tem quando você tem um número de Mach muito elevado, e o gama tende a 1, a razão ρ2 sobre ρ infinito, onde ρ infinito, ρ2 é a densidade depois do choque, ρ2 sobre ρ infinito tende a infinito. Se o ρ2 sobre ρ infinito tende a infinito, para gama tendendo a 1, isso significa o quê? Que o choque basicamente está sobre a superfície. Ou seja, beta tem que tender a θ, né? Então isso é o que é mostrado também nas equações. Então, no limite de gama 1 e m infinito tendendo a infinito, beta é igual a θ. Então, basicamente, você tem o choque comprimido numa distância infinitesimal, né? Ou seja, isso só é permissível na matemática, né? Mas enfim, esse é o resultado matemático. Então, aquele beta, no final das contas, acaba sendo igual ao próprio θ. E você recupera, então, 2 seno ao quadrado de θ, que é justamente a teoria newtoniana. E também o que aparece no Boltzmann, né? Então, se você refazer aquelas contas para o caso para gama tendendo a 1, que os dois casos que a gente viu anteriormente, que foi para o caso essa aerofólio biconvexo e do cilindro, agora fazendo gama tendendo a 1, você vai ver que, por exemplo, esse aerofólio biconvexo, agora o resultado Newton-Boltzmann é melhor do que o newtoniano. Certo? Aqui o gama, na verdade, está o valor de 1,05, ou seja, bem mais próximo de 1 do que 1,4, né? Então, veja, o Newton-Boltzmann não está errado, é que ele é preciso nesse limite de gama tendendo a 1. Tá? Na verdade, o Newton é um pouco fortuito, vamos dizer assim, a, a concordância do método de Newton simplificado. Uma outra coisa que aqui não é mencionada no livro, que eu acho que poderia ser feita, é modificar a teoria de Newton-Boltzmann. Em vez de usar aqui 2 seno ao quadrado, você poderia usar 2 CP máximo seno ao quadrado de θ. É algo que não é abordado aqui, mas eu imagino que possa ser feito também. Usar uma teoria um pouquinho diferente. Em vez de ser 2, o coeficiente 2 aqui, fazer a mesma modificação que o Lester Lee sugeriu, colocando aqui em vez de 2 CP máximo. Talvez funcione. Pelo menos aqui vai funcionar melhor. Eu traria esse resultado aqui de 2 para cá. E talvez modificaria um pouquinho a forma da curva. Tá? Então essa é uma outra ideia. Bom, aí ele traz um exemplo aqui. Ele fala aqui também sobre os resultados da teoria newtoniana por uma cunha com ângulo de 15 graus, caso bidimensional, e também para um cone também, né? Cunha e cone, e mostra que um efeito interessante que é justamente o de que acima de um certo número de Mach, os resultados exatos para a cunha e para o cone, exatos obtidos a partir das relações de choque oblíquo ou as equações de Taylor-McCall para o caso do cone,
esses resultados para CP, que seria a pressão é, na superfície, esses resultados, escoamento aqui tudo em visto, né? Esses resultados, eles não variam com o número de Mach a partir de um certo número de Mach. Então vamos dizer que número de Mach mais ou menos aqui nessa região, aqui você tem o que ele chama de independência de princípio do independência de Mach, né? Então, basicamente você não tem variação mais é, com o número de Mach, acima de um certo número de Mach. Então, é razoável supor, ver, e você vê, claro, a relação de escoamento newtoniano, ele assume que o CP não varia com o número de Mach. Ou seja, ele já é, por construção, assume, você já está considerando um caso onde o Mach é muito elevado. Então, nem faz sentido muito falar sobre teoria newtoniana em número de Mach baixo como esse. Tá? Então, aí ele traz um exemplo, né? Esse eu acho que está bem explicado esse exemplo, que vocês calculam, por exemplo, sobre uma superfície inclinada, qual que vai ser os coeficientes de sustentação, arrasto. Por um caso dado aqui, ele pede para você comparar a teoria, aplicar a teoria newtoniana para esse caso. Então, e comparar com resultados usando as relações de choque oblíquo, que você já. Esse problema, essencialmente, vocês já resolveram lá em escoamentos compressíveis, né? Esse é um problema típico, né, de escoamentos compressíveis para você calcular CPs e o CD e o CL. E aqui ele pede para você comparar esses resultados com o escoamento teoria newtoniana, tá? Vocês podem depois dar uma olhada aqui com calma. Um outro método é o método tangente cunha e tangente cone. Esse método, o que ele faz? Basicamente o que ele faz você está interessado, ele é básico, primeiro ele é válido principalmente para objetos mais esbeltos, né? Não para objetos, o ângulo de inclinação da superfície não pode ser maior do que o ângulo de descolamento do choque. Ou seja, quando você olha um diagrama, quando você olha um diagrama θ beta m, né, você tem o ângulo máximo o ângulo máximo de como é que é de inclinação de desvio. Então isso aqui seria o beta, isso aqui é o θ. Então você tem uma curva assim. Opa. Vamos colocar uma aqui que não seja. Bom, para Mach tendendo ao infinito, já que a gente está falando de escoamento hipersônico, seria a coisa. Então isso aqui é o θ máximo. Isso aqui, a partir daqui você não tem como ter um choque colado, né? O choque ele se descola, você tem um choque normal. Então essa teoria é válida para, assim, vamos dizer, o θ do corpo é sempre menor do que o θ máximo para aquele número de Mach, tá? Que é uma função do número de Mach, tá? Então em geral para objetos mais esbeltos. Tá? Porque um objeto rombudo, essencialmente o nariz do objeto rombudo, o θ já é 90 graus e vai ser maior do que qualquer θ máximo que você possa ter. Então, o que você faz? Você tem um ponto na superfície que você está interessado em calcular a pressão naquela superfície. Aí você imagina que por aquele ponto você tem uma linha tangente que vai formar uma cunha imaginária ou um cone imaginário, se você está falando de um objeto aximétrico, com um escoamento, né? E aí você imagina essa cunha e você vai lá e calcula, usando as relações de choque oblíquo, qual que vai ser o qual que vai ser o ângulo de choque ali e calcula a pressão, simplesmente usando as relações de choque oblíquo. Se você está falando de escoamento 2D
ou se você está falando de escoamento aximétrico, use os resultados de Taylor-McCall, né, as tabelas e tal, ou sei lá, algum programa para calcular o escoamento cônico. Mas isso tem resultados numéricos tabelados ou mesmo qualquer programa, quer dizer, tem programas para fazer isso, que não são complicados. Então você consegue, aí você usa essa pressão. Esse é o resultado, é tão simples assim. É, ele é considerado meio que intermediário, ele é melhor do que o Newton, porque o método newtoniano, se eu fosse usar, eu, é, eu calcularia, né, um CP que seria maior do que o valor, eu calcularia, desculpa, uma pressão aqui que seria é, É, deixa eu ver aqui. Tem uma figura aqui que ilustra melhor isso aqui. Isso aqui é o caso para o cone, né? É essencialmente a mesma ideia. Mas aqui, ó. Então, se a gente. é, aqui esse é o caso se você usasse o método, né, você imagina essa cunha e o choque vai estar nessa posição, que vai estar um pouco acima, né, o ângulo do beta. Você calcula a pressão aqui usando as relações de choque oblíquo. O choque real do corpo, tá, vai estar numa pressão, vai ter uma inclinação maior do que esse choque de cunha, tá? O choque real. E, portanto, a pressão nesse ponto A vai ser maior do que a pressão que você calcula usando o método de cunha ou cone tangente no ponto B, porque esse beta é maior. Então, de uma certa forma, ele leva em consideração esse efeito de curvatura, porque ele acaba calculando uma pressão que é menor do que a pressão logo após o choque. Tá? Então ele incorpora um pouco essa característica na própria formulação. E aí, se você olhar os resultados, por exemplo, isso aqui é uma ogiva, né, um corpo esbelto, comparando o método das características com o método tangente-cone. E você vê que os resultados são bastante razoáveis, assim, principalmente para x sobre L menor, né? Aqui começa a ter um pouquinho de desvio, assim, na verdade tem um pouco no começo também, tá? Mas ele é razoável, assim, por um método tão simples, você obter resultados bons assim é um mérito, tá? Veja que aqui você tá, isso aqui tá P sobre pressão de corrente livre, X sobre L, e aqui você tem um parâmetro que é semelhante, né? Basicamente é a mesma coisa que a gente chamou de o parâmetro de similaridade hipersônica, que a gente chamou como m infinito vezes θ, mas o θ aqui está justamente relacionado com d sobre L, de uma certa forma. Então, essa é uma outra definição de parâmetro de similaridade hipersônica, tá? Então, esse método é relativamente bom também. E você tem método de choque e expansão. Esse método, ele incorpora um pouco mais de física. Ele não é tão ad hoc assim. O método, o que ele supõe? O método de choque e expansão. Basicamente, assim, em termos bem simples, você faz o quê? Você também é válido principalmente para objetos de esbeltos. Você vai lá na ponta do seu objeto e calcula qual que vai ser o choque que vai existir ali a partir das relações de choque oblíquo. Porque você conhece o θ no nariz do objeto, então você calcula o choque oblíquo que vai ter ali. Tá? E esse choque oblíquo, você vai obter uma pressão para esse choque, certo? O número de Mach, tudo também. E logo depois do choque. E aí você, depois que o fluido passa pelo choque, ele vai sofrer uma expansão ao longo desse processo aqui. Deslocamento daqui para um ponto de interesse I, ele vai ser um processo de expansão. O θ vai diminuir
de um valor maior para um valor menor. E aí você usa as relações de a função de Prandtl-Meyer para calcular, você conhece isso aqui, vamos dizer, isso aqui é conhecido, para uma determinada geometria, o delta θ, e aí você quer, o MN é conhecido também, é conhecido das relações de choque oblíquo, e você quer determinar, na verdade, isso aqui. Claro, essa função não é fácil, assim, olhando ela, você não consegue inverter essa função explicitamente, né? Você não consegue obter ali o valor de MI diretamente. Você tem que ou programar isso para solucionar essa equação implícita, ou você usa algum tipo de tabela, que na verdade são soluções obtidas já e tabeladas, mas você tem que inverter essa equação, basicamente. Isso aqui é MI, não é ML, não. Tá? Então, esse é o método de choque e expansão. Aí, claro, se você sabe qual que é o MI, e sabe que o processo é um processo de expansão isentrópico, você tem as relações de isentrópicas e você pode, então, calcular a pressão no ponto I como função do Mach naquele ponto. Então, veja, esse método ele incorpora um pouco mais de física dentro do processo. Tá? E aí a gente tem também, então olha aqui o resultado, né? Média das características e choque expansão, é muito bom. Para o caso aqui de um aerofólio com 10% de espessura, número de Mach tendendo ao infinito. Tá? E aqui o média das características é o resultado teoricamente exato para esse método. Tá? Esse método ele funciona bem no limite hipersônico para objetos esbeltos. Mas quando a gente tem aqui, isso aqui está mostrado, olha, veja bem. Você tem aqui uma comparação agora já um caso supersônico e um caso hipersônico. Você está comparando os dois. Então, no caso supersônico, que é o da esquerda, o método não é tão bom. Veja, aqui você tem três comparações: experimental, o método das características e o método de choque expansão. Veja, assim, não é terrível, mas ele não é muito bom. Ele já começa a desviar desde o começo aqui e vai aumentando à medida que você aumenta ao longo do comprimento do objeto. Olha, o M infinito é 2,7 e o parâmetro de similaridade hipersônica aqui, que é basicamente esse M infinito tal, é igual a 0,9. Agora, se eu aumento o número de Mach para 5, e o M infinito tal é a mesma ogiva, passa a ser 1,68. Isso aqui é uma ogiva? É. E o resultado fica bem melhor. Olha aí. E por que isso acontece? Bom, uma explicação que é dada é justamente pela física do processo. Então aqui você compara as duas ogivas, no caso supersônico no hipersônico, e vamos olhar para o método no caso hipersônico, né? Então aqui você, ao longo desse processo, você tem ondas de expansão que vão sendo geradas em cada ponto da superfície e você vai expandindo. Essas ondas de expansão, né, a gente não pode esquecer do choque que tem aqui em cima. Essas ondas de expansão, elas refletem como ondas de compressão. Então, mas pela geometria do problema, pelo ângulo de inclinação dessas ondas de expansão, elas refletem com o mesmo ângulo. E aí o que acontece, ou com o ângulo também proporcional ao ângulo de incidência. Então o que acontece é que você acaba cruzando com poucas ondas de compressão. Você só começa a cruzar com ondas de compressão aqui na face posterior, tá? Mais para a parte posterior do objeto. Já no caso do escoamento supersônico, esse ângulo de choque é maior e você. Então, as ondas de expansão refletem com um ângulo maior e você acaba tendo. O escoamento começa a passar por essas ondas de compressão que são refletidas do choque e dessa forma elas começam a influenciar o escoamento, vai começando a aumentar a pressão. Então você tem, na verdade, uma pressão resultante um pouco maior do que você obteria para o caso de escoamento
usando o modelo de choque-expansão. E é exatamente o que você vê aqui, né? O resultado exato e experimental ele é maior do que o de choque-expansão. Tá? E, ou seja, não é que isso não aconteça aqui no caso hipersônico, acontece, veja. Só que acontece numa extensão do corpo bem menor, tá? Então essa é uma explicação para a qual de que por que o método choque-expansão realmente funciona melhor no limite hipersônico. E ele tem um pouco de raciocínio físico, né, do processo que está acontecendo. Então é um método bastante interessante, né? Então o livro traz uma discussão também sobre projeto de veículos hipersônicos e como esses métodos de estimativa de distribuição de pressão são métodos usados até hoje é, no projeto preliminar de veículos. Né? Então ele dá o exemplo de dois programas, o chamado HAPB, que é Hypersonic Arbitrary Body Program, é um programa antigo pra caramba, mas que usa informações sobre a geometria para calcular e fornece vários tipos de métodos para calcular a distribuição de pressão. E esse método, ele foi já atualizado, esse programa, e tem um outro mais moderno chamado CB Aero, e esse programa é usado até 2014, recebeu um prêmio e tal. É um método também baseado nesses métodos simplificados, tá? Em grande parte. Eu não vou passar por todos os resultados aqui, mas eu sugiro a leitura desse para vocês verem como que você pode obter resultados muito bons e até mesmo fazer otimização da forma de veículos usando esses métodos aproximados, tá? Esses métodos de inclinação de superfície local. Foi pedido para comentar sobre esses exercícios 3.2 e 3.3. Essencialmente, o que você tem que fazer nesses exercícios é justamente calcular o CP, né? O coeficiente, né? No caso de você localmente vai calcular CP e o coeficiente de arrasto, então é um problema essencialmente de geometria, porque para cada ponto você, então, no caso de uma esfera, por exemplo, ou cilindro circular também serve, você tem uma geometria que é assim, né? Você tem o escoamento incidindo da esquerda, no meu caso aqui, é, e você vai ter que integrar ao longo dessa superfície toda, porque do outro lado, né? Esse lado aqui, o CP, então aqui, ó, se eu dividir em dois, aqui você tem que CP é igual a uma função de θ, certo? Mas desse lado aqui, CP vai ser igual a zero, porque a parte do escoamento que está na sombra, né? Então, para cá você vai ter que calcular o CP como função de você vai ter que fazer uma integração. Eu sugiro, né, você usar coordenadas cilíndricas ali para esse caso, que vão ser função do ângulo θ. E para o caso da esfera, você vai ter uma simetria. Aí você tem que escolher o seu sistema de coordenadas, né? Mas basicamente o problema consiste em fazer uma integração do CP ao longo dessa superfície, pegando a componente de CP, quer dizer, no final das contas você vai ter que multiplicar o CP para achar o CD, né? Que vai ser, ou seja, CD na direção do escoamento, ao contrário, né? O movimento do corpo. Então, o arrasto está nessa direção aqui, né? Então, você vai ter que o CP vezes o CP, na verdade, está relacionando com a pressão que é normal. Você quer pegar a componente da força de pressão que vai estar na direção do escoamento. Então, você tem que multiplicar pelo seno ou cosseno do ângulo apropriado, tá? Para calcular o CD. Então, é assim que você faz, tá? Eu não...
Se alguém tiver não conseguir fazer, eu posso depois postar uma solução, mas eu primeiro gostaria que vocês tentassem fazer é, esses exercícios, né? Esse é o 3.2 e o 3.3. Então é basicamente obter os resultados que são mostrados lá durante no capítulo do livro. Então só atente para isso, né? Que você tem que fazer uma integração ao longo dessa superfície, tanto para o cilindro quanto para a esfera, só que a diferença vai estar no sistema de coordenadas, né? Porque a esfera é um objeto tridimensional axissimétrico. E aqui a esfera, o cilindro a gente está considerando que tem uma envergadura, né, infinita. Bom, pessoal, mais perguntas? Alguma pergunta? Ah, tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Tá, isso eu acho que eu já tinha visto. Pessoal, nenhuma pergunta? Ah, aqui tem aqui. A força, o Eric está perguntando se é preciso integrar a força que atua, força normal à superfície. A pressão vai gerar uma força normal à superfície que você pode decompor em duas componentes, né? Uma que é na direção perpendicular ao escoamento, que seria a força de sustentação, e a outra que é na mesma direção do escoamento, que seria a força de arrasto. Aqui o que está sendo pedido é para você calcular o coeficiente de arrasto. Então o coeficiente de arrasto, né, CD. Peraí, não está escrevendo. Que engraçado. Professor? Oi. Só deixa eu escrever uma coisa aqui. Ai. O, Uhum. coefici- o coeficiente de arrasto CD. Deixa eu parar o. Deixa eu ver uma coisa aqui. O coeficiente de arrasto CD vai ser igual a força de arrasto dividido por Q infinito vezes uma superfície, né? Dividido por uma superfície. Deixa eu. é, Então você precisa de uma certa forma calcular esse coeficiente a força de arrasto. E para isso você precisa multiplicar a força normal, achar a componente da força normal que está na direção do escoamento, né? Então ó, você tem CD D sobre Q infinito vezes S. E aí você, numas partes da superfície, né, você vai ter uma componente normal da força, por exemplo, N, que na verdade é... E aí você quer calcular para aquela posição, né, qual que é... Na verdade você vai ter um dN, né? E você quer calcular a... Você vai ter que ver qual que é a componente que está nessa direção aqui. Porque a outra componente vai estar na direção vertical. Isso para cada posição da superfície, né? Você vai ter um ângulo θ aqui, e você vai estar nessa posição, e esse dN vai ser igual a P vezes o dA, que é a área. E aí você vai integrar para achar a força de arrasto, certo? Então, se eu não me engano, aqui eu não quero. é, Esse aqui é o ângulo θ, né? Parece que esse aqui vai ser o ângulo θ.
Tem que conferir, mas eu acho que sim. É, esse é o ângulo teta. É, Não, então pera, é o outro. Não, é é o o, outro. é o É o que outro, fica perto exatamente. da superfície. É esse aqui, né? Esse aqui é o θ, são ângulos opostos pelo vértice. Quer dizer, esse aqui, Uhum. esse aqui é o θ. Então, você vê que você vai ter que, dependendo de que aí você vai depender de como você medir o ângulo θ, né? Você pode medir de diferentes formas, usar, mas em geral esse aqui, e aí então você tem que pegar esse dn e multiplicar pelo cosseno de θ para Uhum. obter É, foi basicamente o que eu fiz, só que eu fiquei com dúvida, porque no livro ele usa apenas uma placa plana inclinada. Na placa plana não vai ter escoamento na parte de cima, diferente do cilindro. E aí algumas coisas ficam diferentes na minha equação do movimento. Quando eu calculo as forças que agem sobre o cilindro, tentando pela equação integral e a parte vetorial todinha lá, só que sobre o cilindro, eu chego a um cilindro que não tem sustentação. E sei lá, eu tô achando isso estranho. Bom, uma coisa que. Bom, não, o cilindro não vai ter sustentação mesmo, porque ele é Não vai mesmo, simétrico, né? né? Então não vai ter sustentação sobre o cilindro, né? E nem sobre a esfera também. Ele só vai ter arrasto. Por que, que ele vai ter arrasto? Porque na parte posterior aqui, o CP é zero, pelo modelo de Newtoniano. Entendeu? Você só vai Uhum. fazer a integração sobre essa parte aqui, porque na parte superior a contribuição é nula. Ah, ah, ah. Eu pensei em fazer a integral sobre ele todo e tava dando umas coisas estranhas, Se você fizer a mas eu vou integral tentar. sobre. Você pode até fazer a integral sobre ele todo, mas você tem que lembrar que nessa parte aqui CP é zero. Se Você você pega. usar a fórmula, se você usar aqui o resultado newtoniano direto, CP seno ao quadrado de 2 seno ao quadrado de θ, você vai, você vai, no final das contas, porque aqui não vale isso, aqui o CP é zero, entendeu? Uhum. Na parte posterior. É, eu só tenho uma outra dúvida, porque do jeito que eu tô fazendo, eu tô considerando, tipo, uma força que age sobre a parte de cima do cilindro e uma força que age sobre a parte de baixo. Eu teria que integrar, então, essa força de baixo individualmente da parte de cima, sobre intervalos diferentes e a parte de cima também? Integrar individualmente sobre intervalos diferentes? Eu não entendi muito bem o que você está chamando de intervalos diferentes. É porque seria melhor se eu tivesse o desenho. Eu posso tirar dúvida com o senhor mandando o desenho depois? Mas assim, ó, o que Que você eu não tem tenho. aqui, ó, você tem uma simetria aqui, né? Então, por exemplo, Aham. você pode integrar daqui de zero até π sobre 2, tá? Vai ser o mesmo resultado do que de Sim. menos π sobre 2 até zero. Então, se você integrar de zero até π sobre 2, achar a componente de arrasto por causa dessa força de pressão aqui, o resultado total sobre a superfície vai ser duas vezes isso. No caso do cilindro. No caso da esfera, aí Uhum. tem que pensar direitinho, porque a esfera é um objeto tridimensional e aí você tem uma simetria, assim, se você imaginar que o aqui a esfera assim, né? Que você tem uma esfera, um hemisfério, e você tem, se você imaginar aqui essa direção aqui, aqui você vai ter um ângulo θ, por exemplo. É que está muito difícil de mostrar aqui. Deixa eu tentar abrir uma outra coisa, uma outra janela aqui. É, é. Tá. Deixa eu ver se funciona aqui. Não, mas eu entendi. Vocês Configurando estão com a vendo conta vocês aqui, estão olhando vendo. para a conta, vai ficar direitinho. É porque muda o DS na direção Y, né? O DS antes está para cima, na parte superior, e depois fica para baixo. Mas isso não vai mudar Eu não muita estou vendo coisa o quando seu eu fizer desenho, então integrado. eu não estou vendo seu desenho, então fica um pouco difícil de
saber exatamente a Pois quem você é. está se referindo. Mas de Pois é, toda mas vai forma, dar se aquilo basicamente que o senhor falou, vai dar a mesma coisa se eu só integrar naquele intervalo ali. tá, é um problema um pouco de geometria, assim. É, se persistir muita dúvida, eu posso depois colocar uma solução minha para esse problema aí, sem problema. Mas assim, não é uma única forma ou seja, dependendo de como você faz a integração, você vai ter o mesmo resultado, mas não existe uma única forma de fazer essa integração, um único sistema de coordenadas que você pode usar. Claro, existe o mais difícil e o mais fácil. Tranquilo. Tá bom? Obrigado aí Eu vou pela. tentar chegar na resposta. Foi o que eu tentei fazer aí. Tava ficando meio chatinho aí de fazer, mas eu acho que deu uma iluminada aqui de como fazer. Tá, se continuar, se Valeu der aí. ruim, aí eu posto uma solução aí para que você possa ver como eu fiz. Beleza, valeu. De nada. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não tem mais pergunta, eu só gostaria de enfatizar, né, que é, o, o material aqui dessa disciplina é bastante extensa, assim. Então, por favor, tentem não ficar para trás nas leituras. Não é difícil, assim, o que a gente está vendo por enquanto, é, mas tem bastante volume de material para ler. E aí o problema é que às vezes a pessoa, não é muito difícil, aí deixa passar 3, 4 semanas sem olhar, aí quando viu, tem que ler 100 páginas. Então recomendo que. Porque a partir de agora, principalmente do capítulo 4 tem um pouco mais de equacionamento, manipulação das equações. é, então seria interessante vocês, por favor, tentem, aqueles que não conseguiram ler ainda, tentem pelo menos para a próxima semana estarmos todos na mesma página, tá bom? Então a leitura para essa semana para a semana que vem, eu vou fazer outro encontro síncrono, né? E aí vou pedir para vocês lerem o material do capítulo 4, tá? Ok, pessoal, então acho que é isso, né? Se não tem mais nenhuma pergunta, já estamos aí com 1 hora também de encontro. Eu vou postar isso aqui no YouTube depois, se alguém quiser ver. É, tá bom? É, eu- É isso aí então, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem.